Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar uma sequência de ferramentas para o trabalho com sensoramento remoto utilizando o software QGIS na versão 3.16. Eu vou trabalhar com imagens do satélite Sibers 4A com as bandas 1 a 4, as bandas multispectrais da câmera WPM. Esse sensor ele tem uma resolução espacial de 8 metros, sendo a banda pancromática, a banda 0, com uma resolução de 2 metros. Então o procedimento vai ser importar as imagens Sibers, fazer uma mescla delas, uma composição colorida delas, depois eu faço um recorte numa área mais restrita, numa escala de aproximadamente 1 para 25 mil, e depois faço um processo de fusão dessas imagens, que é o pan-sharpening, visando uma melhoria da resolução espacial. Depois eu vou trabalhar com o plugin Zscaler para fazer a classificação supervisionada, e para isso eu vou precisar criar um shape de polígonos, coletar amostras e executar a classificação supervisionada desse trecho de imagem que eu vou recortar. Depois eu vou executar alguns índices, o NDVI, NDWI e um índice de ferro, simples, só para mostrar como que a gente extrai também esse valor. Depois faço um layout com todos os mapas. O primeiro processo, então, primeiro passo, é importar as imagens, as bandas do Sibers para o programa. Eu já localizei aqui na minha pasta as bandas do Sibers e seleciono aqui então as bandas de 1 a 4 e arrasto para dentro do programa para visualizá-las. Então, lembrando que cada banda do satélite ela vem separada num degradê, né, do preto ao branco, mostrando aqui o nível de brilho de cada um dos objetos. E agora eu quero fazer uma composição colorida dessa imagem para que todos os arquivos estejam, para que todas as bandas estejam num arquivo só. Então eu utilizo a ferramenta aqui em cima, Raster, Miscelânea, Mesclar. Abro a ferramenta e aqui clico nessa opção para selecionar as camadas de entrada e seleciono todas as bandas colocando de 1 a 4 nessa ordem, porque assim elas ficarão nessa ordem também no arquivo final. O tipo de arquivo de saída eu preciso selecionar igual aquele de entrada. Quando eu tenho dúvida como é o arquivo de entrada, eu clico com o botão direito sobre ele, seleciono propriedades e aqui na aba de informações eu vejo que esse é um arquivo int16, ou seja, um arquivo com números inteiros de 16 bits que possui o sinal de positivo e negativo. Porém, quando eu olho nos valores da imagem, eu vejo que não existem valores negativos. Então, eu posso utilizar também esse uint, que é o unsigned, ou seja, sem sinal, com valores inteiros. Isso vai gerar um arquivo um pouquinho mais leve. Posso colocar assim. Nesse caso específico, posso colocar assim. Em outros casos, é melhor usar exatamente como na configuração original. É importante marcar essa caixa de coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. Por quê? Todos os arquivos de entrada eles devem conformar uma imagem final separada por bandas. Aqui o último, nas próximas opções posso deixar no default, sem nenhuma alteração. E aqui embaixo no arquivo de saída, ao invés de gerar um arquivo temporário, eu vou salvar na minha pasta para ter um backup desse arquivo. Então, clico aqui, mando salvar no arquivo, venho no meu computador, na pasta Imagens, coloco Sibers 4A, bandas 1, 2, 3, 4, do ano de 2020. Vai ser no formato TIFF mesmo. E mando salvar e executo. Foi finalizado o processo, a imagem é inserida automaticamente no programa, posso fechar essa tela. E agora eu posso excluir aqueles arquivos que não me servem mais. Seleciono eles e com esse botão aqui de remover camadas, eu removo as camadas que não preciso trabalhar com elas. Essa imagem ela vem ainda com problemas de contraste, seleção de bandas. Eu não vou me preocupar com isso agora porque eu farei um recorte dessa imagem. Então eu vou selecionar a área que eu desejo trabalhar, vou pegar uma área aqui a sul de Belo Horizonte. Posso trabalhar aqui embaixo com a escala de 25.000, 25, 1, 2, 3. Só para fazer um recorte de uma área pequena. Uma área em que tem atividade minerária e outros elementos como a área urbana,
vou pegar, por exemplo, essa área aqui. Ok, vou pegar essa área daqui. E eu faço então um recorte dessa imagem nesse zoom da tela onde eu estou visualizando, em raster, extrair, recortar raster pela extensão. O raster de entrada é a minha imagem Cibers 4A. A extensão de recorte, eu clico neste botão e mando usar a extensão da tela do mapa. No meu arquivo de saída, eu seleciono salvar no arquivo. Vou usar o mesmo nome, porém na frente vou escrever recorte. Lembrando que não é adequado deixar espaços ou utilizar caracteres especiais nos nomes de arquivos em sistemas de informações geográficas. Então basta salvar e executar. O arquivo já foi recortado, posso fechar essa tela. Vou inclusive remover aquele arquivo de extensão mais ampla. Posso remover essa camada e fico com aquele pequeno. Vou acessar as propriedades desse arquivo para trabalhar um pouco no contraste dele. Primeira coisa, na aba da simbologia, a gente pode fazer uma alteração das bandas conforme os canais de visualização aqui. A gente tem os canais vermelho, verde e azul, as cores que são utilizadas no programa, e as bandas de 1 a 4. Se a gente trabalha com as bandas 3, 2 e 1, na ordem vermelho, verde e azul, a gente vai fazer uma composição colorida chamada de cor verdadeira, porque os objetos assumirão as cores como a gente enxerga ao olho nu. Quando a gente utiliza a banda 4, que é a banda do infravermelho, a gente vai ter também a utilização do infravermelho aqui na representação, logo é uma composição colorida chamada de falsa cor. Então eu posso escolher qual composição colorida vou utilizar, mas eu ainda vou fazer um processo de melhoria dessa imagem. Então aqui agora basta nesse momento só para visualização. Para fazer a melhoria da resolução espacial dessa imagem, a gente precisa abrir a caixa de ferramentas do QGIS, neste botão, e aqui a caixa de ferramenta de processamento, a gente pesquisa a ferramenta Pan Sharpening. Quando escrever Pan com N, aparecerá aqui Pan Sharpening. Basta abrir essa ferramenta clicando 2 vezes. O conjunto de dados de entrada vai ser a minha imagem recortada, que já aparece aqui. E o meu conjunto de dados pancromático eu preciso buscar lá na minha pasta. Então eu clico aqui nesse botão para selecionar a entrada. Dentro da pasta que eu estou trabalhando, eu busco aquela banda 0. Basta abrir o arquivo. Não preciso alterar as configurações aqui e seleciono salvar no meu computador para ter um backup desse arquivo. Então essa aqui vai ser a Cibers 4A recorte Pan. Clico em salvar e mando executar. Foi finalizado o processo, a gente fecha essa tela e observa que houve já uma melhoria significativa da resolução da imagem. Essa aqui com a banda pancromática, né, com essa melhoria da resolução espacial, eu vou acessar as propriedades dela e vou colocar na mesma configuração banda 3, 2 e 1, RGB, vermelho, verde e azul, para comparar uma imagem com a outra. Se a gente aproxima o zoom, vou aproximar, por exemplo, aqui nessa área urbanizada, quando eu vejo essa imagem com a banda pancromática, com a resolução de 2 metros, essa é a definição, e aquela de 8 metros, a definição é essa. Então a gente tem uma melhoria significativa na resolução espacial da imagem, que nos permite fazer alguns trabalhos. Vou remover do programa então aquela que foi recortada, com a resolução um pouco piorada, somente para ter o sistema mais limpo. Uma observação importante
Vejam como eu tinha feito o recorte da imagem primeiro e depois a associação com a banda pancromática, e por conta disso o sistema reconheceu que a extensão do meu arquivo é toda a banda pancromática. A gente consegue tirar a prova disso quando a gente vem com o botão direito do mouse sobre o arquivo e manda aproximar para a camada. E ele aproxima para uma área muito grande que seria equivalente à imagem completa. Então todo o processamento que a gente fizer no software, ele vai considerar essa área completa, o que é negativo. Então para ajustar isso, essa pequena falha, a gente vai aproximar o zoom da nossa imagem, a gente pode voltar lá para a escala de 25.000 e vai fazer um novo recorte. Com isso a gente fica com a imagem somente na área aonde a gente quer trabalhar. Então vou reposicionar aqui a minha imagem, de modo que eu não perca nenhuma informação. E repito aquele procedimento, que será de raster, extrair raster pela extensão, vai ser o meu pan, e a extensão do recorte, eu mando usar a extensão da tela do mapa. No arquivo recortado de saída, eu mando salvar no arquivo. Então vai ser aquele arquivo com o mesmo nome e eu vou colocar, por exemplo, V02. É uma segunda versão dele. Mando salvar e executar o processo de recorte. Já foi realizado. Agora o pan V02, quando eu vou com o botão direito e mando aproximar para a camada, ele tem somente essa área aqui onde a gente está trabalhando. Aquele primeiro, se eu aproximo para a camada, ele vê tudo. Então eu vou excluir esse primeiro e fico com o V02. Assim eu consigo fazer o trabalho somente nessa área aqui. E nesse momento então a gente pode seguir para a nossa classificação supervisionada. Agora, para fazer o processo de classificação supervisionada da imagem, a gente precisa de um plugin instalado que se chama Zscaler. Esse plugin, a gente acessa ele aqui em cima em complementos, gerenciar e instalar complementos. A gente pesquisa aqui, onde a gente localiza tudo, esse nome Zscaler, D-Z-E-T, e localiza Zscaler Classification Tools. Eu já possuo esse plugin instalado, logo não preciso fazer nada nesse momento. Para vocês que ainda não instalaram, basta clicar em instalar complemento, aguardar a instalação e finalizar fechando essa tela. Se ele estiver desativado aqui nesse ícone, você precisará depois ativá-lo. Basta fechar essa tela, eu localizo esse plugin aqui com esse ícone de uma lupa, abro ele e começo o meu trabalho. Para fazer a classificação supervisionada de uma imagem, a gente precisa de algumas coisas. A primeira delas é entender quais são os elementos presentes nessa imagem. Então eu vou trabalhar com uma composição colorida que utilize também a banda infravermelho, porque isso vai me ajudar a diferenciar alguns objetos. Então acesso as propriedades da minha imagem. Na banda vermelha eu vou manter a banda 3, na banda verde eu vou colocar a banda 4, que ela possui uma grande sensibilidade com a vegetação. Quando eu mando aplicar, eu vejo agora a vegetação com um destaque significativo. E na banda azul eu posso trabalhar com a banda 1 ou a banda 2, aquela que me der uma diferenciação melhor dos elementos. Nesse caso eu vou trabalhar com a banda 1 mesmo. Então ficou 3, 4, 1, vermelho, verde e azul. O contraste da minha imagem está bom, então não preciso preocupar com isso nesse momento, mas caso eu tenha algum problema de contraste da imagem, eu posso utilizar essas funções aqui para melhoria do contraste da minha imagem. Esse plugin Zscaler, então a gente precisa selecionar amostras dos elementos para poder fazer a classificação dessa imagem. Para isso a gente vai precisar de um shapefile no formato polígono para criar as amostras. Então eu venho aqui na opção de uma nova camada shapefile. Essa camada eu vou salvá-la na minha pasta. Então eu estou trabalhando em curso QGIS, exercício, shapefile, e ele vai chamar amostras underline classificação, sem cedilha e sem tio, sem espaço. Salvo.
O tipo de geometria será uma geometria de polígono. E o sistema de projeções e coordenadas eu vou utilizar o mesmo do projeto, que aqui no caso está UTM WG7423 Sul. Para fazer a classificação supervisionada, a gente precisa de um campo na tabela de atributos que vai ser um campo numérico, onde a gente vai colocar o número daquela classe que a gente está criando. Então o sistema já está criando para mim um campo chamado ID, com números inteiros, com 10 caracteres de comprimentos. Isso para mim basta. Então eu vou trabalhar com esse sistema, basta dar OK, e o meu shape foi criado. Para começar o processo de vetorização, eu preciso clicar aqui à esquerda em cima desse shape, para ele ficar selecionado assim como a gente já vê na tela. Caso não esteja, então você precisa clicar aqui. E clico nesse ícone de alternar edição, ou seja, de começar a edição. Depois eu devo clicar aqui nesse botão de adicionar polígono e começar a desenhar. Para fazer a coleta de amostras, eu prefiro selecionar um tema de cada vez. Então eu começo com um tema, coleto as amostras para ele e depois eu passo para o próximo tema. Então o primeiro tema que eu vou fazer é a água, que está aqui bastante nítida aqui na tela. Então eu vou aproximar para poder dar um zoom na imagem aonde eu vejo somente a cor da água e começo a clicar na tela para fazer o desenho. 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. A forma da minha amostra ela não é importante. O importante é que dentro dela eu possua somente a cor daquele elemento que eu quero classificar como água. Selecionei, aperto o botão direito do mouse para finalizar o meu polígono e o identificador será número 1. Dou OK e faço uma anotação em que eu vou entender que número 1 igual a água. Posso anotar no meu caderninho aqui do lado, colocando na tela só para ficar visível para todo mundo. Faço mais alguns polígonos e sempre número 1, porque número 1 para mim é água. Vou coletar somente 3 polígonos aqui para essa água. A gente vai pensar numa média de até 5 polígonos para cada um dos temas. Porque é uma área pequena, é só um exercício rápido, a gente não precisa coletar muitas amostras, só para agilizar o processo. Coletei aqui então 4 polígonos para o meu tema água. O segundo tema será a vegetação de porte arbóreo, que é essa que a gente vê com um verde brilhante na tela. Então eu faço aqui o desenho, priorizo pegar aquele verde que eu quero classificar como arbóreo, finalizo o desenho do polígono e coloco o número 2. Faço a anotação no meu bloco de notas, somente para não esquecer que o 2 é igual a vegetação de porte arbóreo. Ou vegetação arbórea, melhor. Seleciono mais algumas amostras com essa mesma coloração. É legal espalhar as amostras pela imagem, não ficando preso somente a uma área. Então, 2 para vegetação arbórea. Eu identifico que essa vegetação ela é de porte arbóreo muito pela rugosidade que a gente percebe aqui desse tema na imagem. E 2 para vegetação arbórea. Na medida em que eu faço as amostras, é muito importante a gente salvar as amostras clicando aqui em salvar a edição do shapefile. Então, coleto mais uma amostra aqui. E finalizo esse tema. Eu vejo uma outra vegetação intermediária aqui, que é a vegetação de cerrado, né, muito comum nessa região, no campo cerrado. A cor é muito semelhante à da vegetação de porte arbóreo. Não tenho certeza se o software conseguirá diferenciar esses dois temas. Mas, na dúvida, é melhor a gente tentar do que deixar para o software decidir. Então eu coloco aqui, para essa vegetação que aparece para mim em temas em uma cor um pouquinho mais escura, mas também com uma rugosidade ali de arbustos e árvores, uma nova classe que vai se chamar 3, que eu vou chamar de vegetação de cerrado. Esse plugin classificador ele não é
tão bom para fazer esse tipo de diferenciação. Por isso eu não estou seguro que ele conseguirá fazer a diferenciação, mas a gente tenta. Na pior das hipóteses, ele vai confundir vegetação com vegetação. Então a gente vai ter um resultado, pelo menos ali no âmbito das vegetações. É melhor a gente criar mais temas para aumentar a matriz de confusão do algoritmo e com isso a gente melhorar o nosso resultado do que a gente criar menos temas e com isso o software ter que decidir, entre aspas, sozinho aonde ele deve classificar. Então peguei essa vegetação que está aparecendo num verde um pouco mais escuro. Como vegetação de cerrado. Agora eu vejo ainda um outro tipo de vegetação que é muito comum também nessa área, que é o campo limpo ou campo rupestre, que é esse tom mais claro, desculpa, não mais claro, mas menos rugoso. Vou achar uma área mais limpa aqui, por exemplo, essa. Essa aqui é uma vegetação de campo limpo, do topo de serra, em que a gente precisa classificar também. Número 4 vai ser vegetação campo rupestre ou campo limpo. Poderia chamar só de campo rupestre? Estou colocando vegetação para ficar mais didático. Espalho um pouco as minhas amostras em outros locais. Uma imagem com uma resolução espacial melhor se torna mais complexa para a classificação. Uma imagem com uma resolução espacial pior, normalmente ela é mais simples de classificar. Então aqui a gente vai ter um trabalhinho um pouquinho maior. A gente vê aqui, por exemplo, um outro tipo de campo rupestre, um pouco mais escuro. Eu posso tentar jogar para dentro da mesma classe, mas provavelmente eu vou ter uma confusão. Então eu posso utilizar a alternativa de criar um outro tema. Para essa daqui eu vou jogar na mesma classe, porque está muito parecido. Vai ser ainda a classe número 4. Okay. Porém, uma área aqui que parece que sofreu uma queimada, eu vou criar uma classe nova e vou chamar de queimada. Então essa classe aqui vai ser a classe 5, que vai ser a área queimada. Um pouco complexa essa área aqui, porque tem uma mistura de vegetação. Não vou pegar muitas amostras, deixo que o software decide aonde ele vai jogar. Aqui é uma vegetação, uma espécie de uma pastagem. Uma vegetação que foi removida, mas não é um solo completamente exposto. Eu vou chamar esse tema de pastagem e coloco então uma nova classe para ele, que vai ser a classe 6, pastagem. Evitando um pouco do pixel esverdeado, priorizando esse pixel com um tom um pouco rosa.
Ok, salvo minhas amostras. Agora eu vou pegar esse solo na cor vermelha, que é o mesmo que a gente vê dentro da mineração. É um solo onde há a presença do minério de ferro. Então eu posso classificar pelo uso que eu vejo nesse local, então que é um uso de atividade minerária, ou pelo tipo de cobertura, pelo tipo de elemento, que no caso aqui então é a presença do minério de ferro no solo. Eu vou chamar de mineral de ferro, porque assim eu não fico preso à atividade, porque eu vejo a mesma cor aqui em outros locais, como aqui nessa estrada, um trecho semelhante a uma estrada aqui. Então, por exemplo, eu posso coletar essa amostra aqui, chamar de número 7, e vou chamar solo Fe, com presença do mineral de ferro. Eu vejo a mesma coisa aqui, olha, a mesma cor, que é uma região onde tem a presença do mineral de ferro, então o solo ele é repleto disso. E aí eu vejo dentro da atividade minerária, naturalmente, o mesmo elemento. Então eu vou coletar amostras para essa cor, para toda essa área. Existe uma variação de cor aqui dentro da mineração, é melhor que a gente faça uma divisão das cores, não colocando todo mundo dentro da classe 7. Vou jogar essa cor aqui um pouco mais escura dentro dele também. E essa coloração aqui do mineral de ferro, que ainda não está completamente oxidado, eu vou utilizar um outro nome. Então, venho aqui, vou até trocar um pouco aqui a minha composição colorida para poder enxergar um pouquinho melhor. Então eu vou pegar essa cor. O software aqui diz que eu não posso adicionar camada vetorial porque está clicado aqui em cima da imagem. Então eu clico em cima de amostras classificação e coleto amostras para esse tom, que é um tom diferenciado, que vai ser o 8. Que eu vejo esse tom dentro da mineração e dentro também aqui da área urbanizada. É uma coloração de alta reflectância, que normalmente está associada ao solo exposto, mas aqui também um pouco na rodovia, né, aqui no asfalto. Quando a gente olha essa imagem com as cores 3, 2 e 1, que é a cor verdadeira, a gente enxerga então aqui nessa cor mais clara, mais esbranquiçada. Então eu vou chamar de solo exposto traço asfalto. Vou voltar para a minha configuração. 3, 4, 1. Então meu número 8 vai ser solo exposto pela mineração barra asfalto. Quando a gente tem cores iguais, o software não vai conseguir fazer a diferenciação desses elementos. Então a gente tem que obrigatoriamente colocá-los dentro da mesma classe. Então essa cor que eu vejo aqui em lilás, que é a minha número 8, está predominando nas áreas de solo exposto e nas áreas que tem um asfalto. A gente vê aqui nas rodovias. Na rodovia está um pouco ruim a coleta de amostra aqui, mas eu vou pegar algumas para poder registrar também essa área.
Mesmo amostras pequenas podem ser coletadas. Minúsculas, muito pequenas, não vale a pena. Mas igual essas aqui, que a gente consegue pegar alguns pixels, a gente pode trabalhar. Uma estradinha aqui. Salvo minhas amostras. E agora eu coleto a amostra para essa coloração branca, que está muito vinculada às edificações. Então eu vou selecionar meu tema 9, que serão as edificações. Algumas zonas de solo exposto também vão receber essa cor branca. Eu posso colocar isso na minha legenda também. Aqui a gente vê o telhado de alguns galpões. E finalizo assim a minha coleta de amostras. Se tiver ainda algum outro tema com alguma coloração que seja relevante, a gente pode acrescentar. Nessa primeira olhada que eu estou colocando aqui, tem essa grama aqui com essa cor diferenciada, vou colocar. Esse é o número 10. Isso aqui me parece uma grama de jardinagem, uma vegetação exótica, plantada. Provavelmente colocada ali para o paisagismo. Pode ser também um tipo de pastagem com espécies exóticas, como uma braquiária. E essa dúvida ela pode ser tirada com uma visita em loco, ou até mesmo aí uma outra imagem com uma melhor resolução. Bom, então o número 10, vou chamar de grama. Ok, finalizei a coleta de amostras, salvo a minha coleta de amostras e finalizo a minha edição clicando aqui em alternar edição. Eu posso salvar o meu projeto também, porque se der alguma intercorrência aqui, eu tenho tudo salvo no meu projeto. Clico aqui em cima em salvar e jogo na pasta aonde estou trabalhando, em projeto, e coloco o nome sensoriamento remoto. Vou colocar exercício sensoramento remoto. Salvar. E agora eu executo a classificação pelo plugin classificador Zscaler. Ele vai fazer uma classificação de máxima verossimilhança, considerando essas amostras, a probabilidade que cada pixel da imagem tem de pertencer a uma daquelas classes que foram analisadas. Esse classificador ele analisa pixel por pixel, então é normal que o resultado dele tenha muitos ruídos. Quando a gente quer fazer uma classificação então que não tem esses ruídos, a gente tem que utilizar outros métodos classificadores, por exemplo, com a segmentação de imagem, que é um pouquinho mais complexo. Bom, a imagem que eu vou classificar é essa daqui, CyberSpan. O vetor de amostras de classificação é esse daqui. O campo da tabela de atributos que será utilizado como referência é o campo ID. Está tudo certinho. E agora eu vou selecionar aonde salvar o meu arquivo. Então lá na minha pasta é um arquivo que será no formato de imagem e vou chamar de classificação. Ou melhor, uso do solo. O formato será TIFF mesmo. Mando salvar
e mando executar a classificação. Foi finalizada a classificação e eu vejo um arquivo aqui, o uso do solo, com os valores de 0 a 10. Agora eu preciso simbolizá-lo na tela para poder visualizar se o resultado ficou satisfatório. Então acesso às propriedades desse arquivo com o botão direito Propriedades, vou na aba à esquerda da simbologia e seleciono então um arquivo como paletizado de valores únicos. E seleciono classificar para que o sistema classifique todas as cores de 0 a 10. E agora começo a escolher cores para esse arquivo que sejam representativas para aquelas classes que eu mapeei. Vou fazer de uma maneira mais simples. Clico em OK aqui, posso fechar essa telinha do Zetsaca. E aqui na aba das camadas a gente tem um botão aqui de estilização. E aqui eu consigo trabalhar um pouco mais fácil. E agora eu trabalho com aquele meu arquivo onde tem a indicação de cada um. O 0 para mim não é nada, então eu clico nele e removo. O número 1 é a água, então vou deixar aqui fora da tela para ficar mais limpo. A água eu vou trabalhar com um tom azul. A água sempre em tons azuis. Porque existem várias formas de trabalhar com cor, a gente pode escolher cores prontas, pode montar as cores em diversas maneiras, tipo assim. Então fiquem à vontade para escolher aquele jeito que seja mais interessante para vocês. 2 é vegetação de porte arbóreo, então vou colocar um verde mais escuro. Eu gosto de trabalhar dessa maneira aqui. O 3 é a vegetação de cerrado. Então vou trabalhar também com verde, um pouquinho puxando aqui para o amarelo, talvez. Um pouquinho mais claro, para que a arbórea dê uma sensação de densidade maior do que o cerrado. O 4, o campo rupestre. Também um verde, ainda mais claro, de preferência. Cinco, área queimada. Vou puxar aqui então um pouco para esse marrom com um quê de cinza. A área queimada pegou só um pouquinho lá embaixo. O 6, a pastagem. A pastagem eu vou colocar no tom amarelo. Sete, solo exposto com presença do ferro. Então vai ser um tom avermelhado aqui. Deixar um pouco mais laranja. Uma atividade onde tem a mineração também. O 8, solo exposto barra asfalto. Vou colocar uma cor parecida com aquele anterior, propositalmente para que fique mesclado a cor com ele. O 9 são as edificações. Deixo um tom de cinza. E o 10 é uma grama, aquela grama do paisagismo. Vou colocar um verde limão. Tá aí o resultado da classificação, bastante satisfatório na minha opinião. A gente vê a representação dos elementos, bem fiel à realidade, com uma confusão um pouco entre o cerrado e a vegetação arbórea, um campo rupestre, mas acho que está bem satisfatório. Uma classificação rápida. A atividade minerária e a área de asfalto e a área urbanizada bem definida onde ela está. Bom, a gente pode trabalhar inclusive com transparência nesse arquivo, nas propriedades a gente tem transparência,
coloca alguma transparência nesse arquivo e ele sobre a imagem de satélite dá um efeito interessante em que a gente vê um pouco da cor da classificação e a imagem de fundo que nos dá uma ideia da qualidade do resultado. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica alguns índices a partir dessas imagens para possibilitar extrair informações de uma maneira mais ágil. A gente vai trabalhar aqui com o NDVI, que é um índice de vegetação por diferença normalizada, em que ele trabalha com a banda do infravermelho próximo, Near Infrared Red, menos a banda do vermelho, dividido pela infravermelho próximo, mais a banda do vermelho. Então a gente vai jogar essa fórmula aqui dentro da calculadora raster. Para isso a gente vem na opção. Então seleciono a imagem aqui à esquerda, posso até tirar esse uso do solo aqui, venho em raster, calculadora raster e monto a minha fórmula aqui. Veja que ele separou as bandas aqui para a gente, 1, 2, 3, 4. As bandas são 1 referente ao azul, 2 verde, 3 vermelho e 4 infravermelho próximo. Então a fórmula vai ser abrir parênteses, a banda do infravermelho próximo, que é a 4, menos a banda do vermelho, que é a 3. Então aqui embaixo na calculadora eu clico uma vez, aqui em cima eu clico duas vezes, fecho parênteses, dividido, abre parênteses, a banda 4, clico duas vezes, mais a banda 3, clico duas vezes, fecho parênteses. Aqui na camada de saída, clico neste botão e na minha pasta, curso QGIS, aula sensoramento remoto, será uma imagem e o nome dela será NDVI. Mando salvar, o formato é o GeoTIFF mesmo, basta dar OK para executar. É um procedimento bastante rápido. A gente já tem aqui o NDVI na tela, a gente vê que a vegetação agora assumiu um brilho muito maior. A gente pode fazer uma classificação desse NDVI, acessando as propriedades dele, na aba da simbologia, trocar de banda simples para banda simples falsa cor. Aqui eu vou pedir para ele classificar para mim no modo de intervalos iguais, aonde a cor que veio selecionada aqui está essa cor, aqui no gradiente de todas as cores, do verde ao vermelho. Ok, o maior valor vai ser o verde, que é o de vegetação mesmo. Posso clicar em aplicar e vejo que ele representou para mim em tons mais fortes aquele local onde a vegetação é mais vigorosa. Ela tem uma presença maior. Nos locais onde não existe vegetação, como na área de mineração, como na água, o valor de NDVI é mais baixo. Basta dar OK. Agora eu vou executar o índice de água, que a fórmula é muito parecida, porém a gente vai trabalhar com a banda verde menos infravermelho próximo, verde mais infravermelho próximo. Venho em raster, calculadora raster e monto a fórmula. Abro parênteses, banda 2 menos a banda 4, fecho parênteses, dividido pela banda, abro parênteses, banda 2 mais banda 4, fecho parênteses. Na saída, esse agora vai ser o NDWI, Índice de Água por Diferença Normalizada. Isso nos ajuda a avaliar, por exemplo, a turbidez da água. É muito interessante para esse processo. Mando salvar e basta dar OK. E a gente vê o local com água com um valor muito mais forte do que o seu entorno. Acesso às propriedades desse arquivo, simbologia, banda simples cinza para banda simples falsa cor e mando classificar no método de intervalos iguais. Dessa vez eu vou trocar e vou utilizar esse espectral, que o valor vai do vermelho ao azul. Basta dar OK e a gente vê então aqui aonde temos água, a gente tem um valor mais alto, então possibilita com que eu faça a extração dessa informação de uma maneira mais ágil. Eu já tenho aqui um resultado para mim na tela. Bom, vou executar um índice de ferro, que para essa imagem Sibers não é tão preciso, mas dá uma ideia também do que a gente pode fazer. E o índice de ferro é muito simples, basta dividir a banda vermelha pela banda azul, ou seja, a 3 pela banda 1. Raster, calculadora raster,
Não preciso abrir parênteses, porque é uma divisão simples. 3 dividido por 1. Vamos salvar como, vou chamar de IF somente, índice de ferro. Basta salvar e executar. E a gente vê os locais com a presença do solo exposto com óxido de ferro. Ele tem um brilho mais elevado do que outros. Essa divisão de bandas ela é interessante para aguçar esse destaque. Então a gente poderia fazer uma nova composição colorida utilizando essa banda e assim o ferro ganharia ainda mais brilho, né? Poderia, ao invés da banda 1, por exemplo, da imagem Sibers, colocar essa divisão de banda que eu fiz. Então colocar essa divisão de bandas mais a banda 2 e mais a banda 3, por exemplo, é uma alternativa. Eu posso fazer uma simbologia aqui também por falsa cor e mesmo esquema colocando um intervalo igual. E olha só, dessa vez eu quero que o ferro apareça na cor vermelha e a paleta de cor está invertida. Basta eu clicar aqui nessa seta e inverter gradiente de cor. Assim, aquilo que tem mais presença de ferro aparecerá com a cor avermelhada. Bom, agora vamos para fazer um layout com todas essas informações juntas. O primeiro passo é selecionar aqui na minha tela qual é aquele dado que eu quero apresentar primeiro. Eu vou começar com a minha imagem de satélite. Pode ser essa imagem daqui. Então deixei somente ela aparecendo e venho aqui em cima. Vou salvar o meu projeto mais uma vez para ter os dados aqui salvos. Venho em projeto, novo layout de impressão e posso chamar mapas exercício sensoriamento remoto. Ok. Ele abre uma nova tela para a gente. Por padrão, a folha deitada em paisagem no tamanho A4. Vou fazer um esforço para montar aqui dentro mesmo. Eu poderia mudar as configurações. Mas vamos lá. Primeiro passo aqui então é adicionar uma área de mapa. Basta clicar aqui e fazer o desenho na tela daquela área que a gente quer fazer. Serão 5 mapas, então é um desafio montar esse layout. Então não vou fazer ele muito grande não. Eu coloco aqui na tela e vejo a escala que o software apresentou aqui para mim. Então está uma escala de 98 mil e uns quebrados. Vou arredondar para 100 mil. 100, 1, 2, 3, Enter. Vou diminuir aqui minha área para aproveitar certinho, sem muita redução. Ele já alterou minha escala ali. Chegou para 100 mil. Tá ótimo assim. Vou colocar alguns elementos aqui nesse mapa. Por exemplo, a grade de coordenadas. Então eu vou descer, venho em grades, mando adicionar uma nova grade e clico em modificar grade. Eu quero um intervalo dessa grade a cada 5.000 metros, 5, 1, 2, 3 para X e 5.000, 1, 2, 3 para Y. Não ficou bom, eu vou reduzir para 2.000, 2.000 vai ficar ok, para 2.000, ok. O desenho da linha, esse preto está me incomodando, eu vou diminuir ele, vou clicar aqui e vou colocá-lo como um pouco transparente, porque é só para dar uma orientaçãozinha aqui no meu mapa. Descendo aqui um pouco, eu quero o meu mapa com moldura ou sem moldura, vou colocar em outro lugar, não vou colocar aqui na grade não. Posso descer e vou mandar desenhar coordenadas. O formato pode ser esse mesmo, de decimal. Eu quero minha coordenada na esquerda, então mostre tudo fora do quadro, porém na vertical ascendente. À direita não precisa porque é repetição, então eu vou desabilitar. No topo eu quero que mostre tudo fora do quadro horizontal. Na base não quero que mostre porque é repetição do topo, então desabilitado. Casas decimais, a precisão da coordenada 3 não precisa uma coordenada métrica, eu não quero mostrar até milímetro nessa escala que eu estou trabalhando. Então, minha precisão da coordenada, 0. A fonte, eu posso clicar aqui e reduzir o tamanho da fonte que está 10, colocar um pouco menor, por exemplo, 8, 7, depende. Aqui no caso 8 ficou bom.
A grade aqui já está bem ajustada. Vejam que a gente está trabalhando aqui em propriedades da grade. Eu clico para voltar. Agora estou trabalhando com o mapa 1. Então não quero mais mexer com a grade. Dentro desse mapa eu vou ativar a minha moldura. Essa moldura está espessura 0.3, eu vou baixar para 0.1 e agora eu já tenho o mapa ali com a moldura. Quando eu clico fora, não tem nada selecionado. Quando eu clico nele, ele aparece para mim as opções. Então, para esse primeiro mapa, eu já finalizei. Eu preciso, então, aqui nas minhas camadas, mandar travar camadas, porque assim esse desenho fica fixo para essa tela. Então, eu mando travar camada, vou clicar nele, Ctrl C, Ctrl V, para duplicar esse mapa. Esse novo mapa, eu agora posso voltar lá para a tela do QGIS, então minimizo. E eu não quero mais aqui que seja representada a imagem Siemens. Eu quero agora que seja representado o uso do solo. Então, selecionei aqui, volto para o meu layout, clico aqui e agora eu não quero mais travar camadas. Eu quero que ele alterne e atualize para o uso do solo. Agora eu posso travar a camada dele para que ele não saia mais dessa tela de uso do solo. E para esse mapa eu quero uma legenda. Então eu venho aqui à esquerda e mando adicionar uma legenda. Clico aqui, faço o desenho dela no meu mapa, vou tentar colocá-la pequena. E eu não quero que essa legenda seja atualizada automaticamente, porque eu não quero mais nada além do uso do solo. Seleciono tudo, clico nesse símbolo de menos, que é de remover, e eu fico somente com os componentes aqui de legenda. A gente pode editar a nossa legenda aqui, ou poderia ter editado lá atrás, mas eu vou atualizar aqui mesmo. Aqui em uso do solo, o primeiro item então é a água. Não precisa dar Enter, como eu fiz agora. O segundo item, a vegetação arbórea. E basta você preencher todos os itens conforme as anotações que fez. Foram renomeados os elementos de legenda e agora eu posso então trabalhar com o tamanho dessa fonte. Aqui também uso do solo, vou colocar uso do solo sem um underline. Então eu venho fontes e formatação do texto, rótulo do item e reduzo o tamanho desse elemento para ficar menor, para caber melhor ali no mapa. Vou colocar tamanho 8 e altero aqui também para o cabeçalho, tamanho 10. Aqui no espaçamento eu posso reduzir um pouco também para que essa legenda fique menorzinha. Que o meu objetivo é fazer caber. Então estou reduzindo todos aqui, fazendo caber o meu dentro ali, ou pelo menos perto do meu mapa. Tomando cuidado para não exagerar e deixar sua legenda ilegível. Vou colocá-la fora do mapa para que assim ela tenha alguma visibilidade. Uma leitura melhor. Vou colocar uma moldura nela também, uma moldura também fina. Agora observem que esse mapa também já tem as camadas travadas e tenho aqui a legenda para ele. Eu posso selecionar mapa e legenda, Ctrl C e Ctrl V, e duplicar essa informação em conjunto. Esse novo mapa que apareceu, eu vou atualizá-lo para uma informação nova. Então eu vou aqui atrás, tirar o uso do solo, colocar o NDVI, voltar lá para a tela do QGIS, clico nesse mapa e peço para ele destravar camada e ele atualiza para mim. Agora travo de novo. Clico na legenda e mando atualizar automaticamente a legenda. Ele preenche com todos os valores. Eu tiro a atualização automática,
e eu removo todos, exceto o NDVI. Ok, a legenda NDVI ela já vem inclusive ajustada conforme o trabalho que foi feito com aquele primeiro mapa. Então agora esse mapa ele está com a camada travada, seleciono também a legenda, Ctrl C, Ctrl V, gero essa nova informação aqui. Daqui a pouco eu faço uma organização melhor desse layout. Esse novo mapa eu vou agora transformá-lo no mapa de NDWI. Volto lá para o QGIS. Esse é o novo mapa de NDWI. Destravo a camada, foi atualizado, travo ela, clico na legenda, mando atualizar, tiro a atualização, removo aquilo que eu não quero, deixo o NDWI, removo, já tenho o meu mapa atualizado. Seleciono, está travado, seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Esse último mapa, retorno para o QGIS, coloco o índice de ferro, volto para a minha tela de layout, destravo camada, travo novamente, clico nessa tela, atualizo, tiro a atualização automática, removo aquilo que eu não quero e já tenho também essa informação atualizada. Farei a seguinte divisão, coloco aqui esse é um exercício mais rápido, não vou preocupar em fazer um layout perfeito. Vou fazer um layout somente com a informação legível, sem muita preocupação com a estética. Está aqui a configuração do meu mapa e agora eu coloco alguns outros elementos. Por exemplo, a escala. Eu posso vir aqui, adicionar uma barra de escala, clico na tela e faço o desenho dela. Essa barra de escala já veio numa configuração interessante, mas eu posso, clicando nela, fazer os ajustes aqui na barra de escala. Por exemplo, segmentos tem 0 à esquerda e à direita 2, eu poderia colocar 4 segmentos à direita. Posso alterar ao invés de quilômetro para outra divisão, fazer a divisão aqui da altura, a configuração de todos os elementos da escala, basta clicar nela e ver as configurações aqui. Próximo elemento que eu posso adicionar é a seta norte. Clico aqui em seta norte, faço um desenho na tela,
Essa seta norte ela entra automaticamente. Existem algumas opções de símbolo aqui que a gente pode trocar, não são tantas assim. Então essa aqui entrou que ela me agrada, deixarei essa mesmo. Próximo item que eu posso adicionar são textos. Então seleciono aqui em adicionar rótulo, clico aqui na tela e faço a digitação, como título mapa, de uso e cobertura do solo e índices espectrais da área de estudo. Todas as configurações da fonte eu localizarei aqui. Por exemplo, eu quero o alinhamento horizontal ao centro. Eu quero que minha fonte tenha um tamanho um pouco maior, porque esse é o título. Eu posso colocar outras configurações de fonte aqui também, como por exemplo negrito. E posso colocar outras informações textuais. Copiei e colei esse texto. E aqui agora, nesse novo texto, eu faço umas configurações. Vou colocar, por exemplo, UTM WGS84 Fuso 23S. Fonte dos dados, imagem Cibers 04A do ano de 2020. Processamento QGIS 2021. Autor ou responsável técnico. Cada um pode colocar seu nome. Data de elaboração. Junho de 2021. São informações básicas que todo mapa deve conter. Posso, inclusive, colocar esses elementos aqui. Posso reduzir esse aqui para cá também. Tá aí o nosso mapinha, a gente pode fazer inserção de linhas, a gente pode fazer uma série de configurações. Nesse momento eu queria somente mostrar como que a gente consegue colocar vários elementos distintos dentro de um mesmo layout de mapa e assim dar uma leitura para os dados que a gente fez. Quem quiser ver mais informações sobre layout, uma aula mais completa sobre layout, pode seguir aqui no canal mesmo. A gente tem disponível uma aula bastante completa sobre layout no QGIS, que mostra como a gente pode fazer um mapinha de localização, como que a gente pode colocar uma série de outras informações no layout. Agora, com o layout pronto, a gente pode fazer a exportação dessa imagem em layout, exportar como imagem ou PDF. Nesse caso, vou exportar como imagem, vou salvar na pasta. Posso salvar em PNG, JPEG, naquele formato que mais me agradar. Escolho a configuração de exportação, 300 dpi, etc. E mando salvar. Foi feita a exportação. A gente agora pode abrir a nossa imagem no nosso computador e compartilhar isso com os nossos pares. É isso. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.